Meu desejo é que essa série de estudos fortaleça a nossa fé e nos encoraje a dar continuidade à caminhada com Deus. Essa manhã nós vamos ver o sofrimento de Ana. Vocês conhecem a história de Ana? Nós vamos ver um pouco do que a palavra de Deus, os seus desafios, os seus sonhos, o seu desejo, os momentos difíceis na vida de Ana e também o agir poderoso da mão de Deus sobre a vida dessa mulher. E está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Tata, tem como colocar o versículo 8 aí para a gente, por favor? O versículo 8 nos mostra o estado emocional de Ana. Antes de nós voltarmos lá para o início, para os versos, a partir do verso 1, o estado emocional de Ana era esse. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? E aí ele fala com ela: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então esse versículo dá um resumo de tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Ana e de seu marido Eucana. Ana, nesse momento, era uma mulher triste. Ana, nesse momento da sua vida, era uma mulher que só chorava. Ana era uma mulher infeliz. Ana era uma mulher amargurada. E Ana estava muito, mas muito cansada. E o pior, em alguns momentos na vida de Ana, porque em alguns momentos ela dava uma distraída, conseguia sair, se abster um pouco dessa realidade que ela vivia. Mas em alguns momentos isso se tornava ainda pior. E eram justamente nos momentos que as coisas deveriam ser melhores, quando eles iam para o templo adorar a Deus. Ela ficava ainda pior. As coisas se tornavam ainda mais difíceis para Ana. E às vezes isso acontece conosco. Existem algumas datas, existem alguns momentos, existem algumas situações em que aquela dor bate mais forte, em que as coisas ficam ainda mais difíceis. Mas eu gostaria de encorajar você. Nós temos que prosseguir, nós temos que seguir em frente, e nós vamos ver o que aconteceu nessa história. Mas voltando lá para o verso 1, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Algumas observações que nós podemos fazer aqui nesses versos. Uma delas é que Eucana, descendente de Zuf, e a linhagem dele mostra que ele era um levita, descendente dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 6, você pode ver lá. Ele habitava na região de Efraim. Por isso eframita, porque habitava naquela região. Mas sua descendência é levita. Uma outra observação que nós fazemos aqui nesses 2 versos é que ele tinha 2 esposas. E embora em algumas circunstâncias nas escrituras sagradas nós vemos homens que tinham 2 ou mais esposas, a Bíblia sempre é muito clara em mostrar que a poligamia era algo muito problemático e que não era o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi que o homem deixasse os pai e mãe, se unisse à sua esposa e os dois se tornassem uma só carne. Está escrito lá em Gênesis 2. Desde o princípio. O próprio Jesus, em Mateus 19, quando ele fala sobre o assunto, ele fala assim: vocês não sabem que desde o princípio Deus quis assim?
que o homem deixasse a sua casa, os seus pais, que a mulher deixasse a sua casa, os seus pais, que eles dois se unissem, se tornassem uma só carne. Então o propósito de Deus para nós é sempre a relação de homem e mulher em uma só carne. Já não são mais dois, mas agora são um. Esse é o grande mistério do casamento. Mas haviam circunstâncias e situações como essa. Tanto que quando Deus criou o homem, criou Adão e Eva, um homem e uma mulher, e os dois se tornaram uma só carne. Então, esse sempre foi o propósito de Deus. Mas nós vemos na Bíblia que haviam situações como essas, e alguns comentaristas bíblicos, e principalmente alguns que escrevem do judaísmo, diziam o seguinte, acreditam na seguinte possibilidade, que Eucana se casou com Ana, a mulher que ele amava. Entretanto, com o passar do tempo, por não terem filhos, e para manter o nome de Eucana, alguns encorajavam esse tipo de relação. Por exemplo, Abraão com Sara, Sara não podia ter filhos, e Sara pensou, bom, por que não ter um filho com a minha serva, Agar? E ela traz Agar para a relação. E aí você viu todo o problema. A verdade é essa, sempre que existe uma relação de poligamia, é problema, é intriga, é conflito, é confronto, é destruição, é morte. E então você imagina a vida de Ana. A vida de Ana. E aí, Ana, como é que tá as coisas? Vai casar? Não sei vou casar talvez. E aí, Ana, tu conheceu alguém? Conheci um homem chamado Eucana. Vai casar? Vou casar, ele quer casar comigo. E aí, Ana, como é que estão as coisas? Agora você casou? E o bebê? O bebê ainda não tem bebê não, mas a gente está bem, graças a Deus. Meu marido está bem, eu estou bem. E aí, passaram-se um ano, como é que estão as coisas? Bebê nada? Não, bebê nada ainda, mas a gente está bem, graças a Deus. 2 anos, 3 anos, 4 anos. E você imagina toda essa situação. E por um momento ninguém sabe de quem é a culpa. Colocando entre aspas, né? Porque não há culpa. Mas é mais ou menos para a gente entender a situação. Pode ser o problema com Eucana, pode ser o problema com Ana. Até que algum tempo depois entra na história Penina, e Penina engravida, e Penina passa a ter... Ela tem vários filhos com Eucana. E aí o problema já não está mais em Eucana, o problema está em Ana. E aquilo vai deixando Ana triste. Né? Aí o que nós vemos aqui, Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. O que nós aprendemos aqui? A primeira coisa que nós aprendemos é que a vida pode ser muito dura às vezes, muito difícil às vezes, como estava sendo a vida de Ana. Esse mundo é um mundo caído, esse mundo é um mundo do pecado, e no mundo teremos aflições, no mundo passaremos por dificuldades. Quem espera um mar de rosas aqui está totalmente enganado. Aqui nós ficamos doentes, aqui nós perdemos entes queridos, aqui nós temos respostas ruins, aqui nós passamos por momentos de dificuldade, porque esse mundo é um mundo caído. Nossa cidadania é a cidadania celestial, os nossos olhos estão em Deus, a nossa esperança está em novos céus e uma nova terra. Claro que nós não queremos viver uma vida de sofrimento, de forma alguma, mas nós precisamos ter em mente que esse mundo que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo difícil. E, com tudo isso, precisamos seguir em frente, precisamos prosseguir, porque a outra opção é desistir. E para nós ela não vem ao caso. Desistir não vem ao caso. Nós temos que prosseguir. Mas seguir em frente não é tarefa fácil. Eu sei disso e você sabe disso. Mas nós temos que seguir, porque como o discípulo disse, Senhor, quando lhe perguntado, vão me abandonar também? E ele responde, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então o caminho a seguir é o caminho de Cristo, enfrentarmos os desafios mesmo sendo muito difíceis. E o verso 3 fala assim, todos os anos
esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então, pelo que nós temos visto e observado até esses versículos, a vida de Ana era difícil. Mas havia um momento do ano em que ela se tornava ainda mais difícil. Que era no momento deles irem adorar a Deus no templo. Era o momento de louvar ao Senhor. Era no momento deles em que Penina distribuía ali a porção do sacrifício para cada um dos membros da sua família. Naquele momento que era para ser o melhor, era o de maior dor, de maior vazio, de maior angústia na vida de Ana. E é interessante que o seu marido Penina procurava fazer o melhor para ela. Ele fazia de tudo para poder agradar a sua esposa. Mas nada disso era suficiente. E o momento mais difícil era aquele em que eles se reuniam na mesa para comer e Eucana vinha distribuindo um pedacinho do sacrifício para cada filho, para Penina. E aí quando ele chegava em Ana, ele dava a porção dobrada, porque era a mulher que ele amava. E na cena ali, Eucana está demonstrando o seu amor por Ana. Olha, você é a mulher que eu amo. Está aqui a porção dobrada da oferta do sacrifício para você. Penina, por sua vez, olhava tudo aquilo e falava assim, poxa, eu sou a mulher que dá filho para esse homem, mas eu sou aquela que ele não gosta. Porque olha a porção que ele me dá. Ele me dá uma porção normal, a que eu deveria receber. E para outra, ele dá uma porção dobrada. E para Ana, ela se sentia terrível porque ela recebia aquela porção dobrada, mas pensava assim, poxa, eu recebo isso, mas o que eu queria dar para esse homem que é um filho, eu não consigo, eu não posso. Então você imagina diferentes perspectivas numa mesma mesa, um mesmo conflito ali acontecendo entre todos. Entre todos eles. Uma coisa que nós temos que aprender também com essa história, uma delas, a primeira que nós aprendemos é que nós temos que prosseguir, tá? Não há outra opção, nós temos que seguir em frente. A segunda é que o Senhor nos ama. A demonstração de amor de Eucana por Ana pode ser aplicada nas nossas vidas como uma demonstração de amor de Deus para conosco. E isso é algo muito importante de nós entendermos, pessoal. Não existe amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então não permitam, jamais permitam que a sua necessidade defina quem você é em Deus. Você é amado por Deus e pronto. E não permita que a sua necessidade venha definir isso, se você é amado por Deus ou não. Porque isso pode ser terrível para nós, se nós olharmos dessa perspectiva. Poxa, se o Senhor não me deu filhos, é porque eu não sou amada pelo Senhor. Se o Senhor não abriu essa porta para mim, é porque o Senhor não me ama. Se o Senhor não me curou, é porque o Senhor não me ama. Isso não é verdade, o Senhor nos ama. E nós precisamos ter isso convicto nos nossos corações e nas nossas mentes. A despeito de qualquer coisa que Ele nos dê ou permita que aconteça nas nossas vidas. Pois o amor de Deus foi demonstrado para conosco quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não há amor maior do que esse. Porque a Bíblia fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Não tem valor algum. Então guardem isso e, por favor, não permitam jamais
que a sua necessidade, a sua circunstância venha definir quem você é, se você é amado ou não por Deus. Você é sim amado pelo Senhor. O Senhor te ama e guarda isso no teu coração. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, o Senhor nos ama. Como é que eu sei disso? Jesus morreu na cruz para me salvar. E é importante lembrarmos disso. Na cabeça de Ana, talvez ela esteja pensando, poxa, será que o Senhor me se esqueceu de mim? Será que o Senhor não me ama? Porque o Senhor não me dá filhos. Se Ele me amasse, Ele me daria filhos. Nós podemos estar pensando, será que o Senhor se esqueceu de mim? Porque Ele não me dá uma esposa, porque Ele não me dá um marido, porque Ele não me dá uma porta de emprego, porque Ele não me dá um filho, porque Ele não dá uma resposta que eu estou procurando. Não veja com esses olhos. Não questione o amor de Deus para com você. Jamais. Jamais. Eu penso sobre essa situação, sobre essa história. Eu acho que Ana queria muito ter um filho para ela. Ana queria muito um filho para o Eucana. Ana queria muito uma criança para o mundinho deles, para a história deles, para satisfazer a alegria e o ego e o coração deles. Mas o Senhor tinha planos muito maiores para essa criança. O Senhor tinha planos muito maiores. E é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes nós queremos algo para nós, mas o Senhor quer nos dar algo para que nós possamos usar para a honra e glória dEle. O Senhor não quer que a bênção nos afaste do Senhor. O Senhor não quer que a porta de emprego te afaste de um relacionamento com Deus. O Senhor não quer que o casamento te afaste do Senhor. O Senhor não quer que uma família, que uma esposa, que um marido te afaste do Senhor. De maneira alguma. Ele quer que a bênção, Ele quer que essas coisas te fortaleçam ainda mais, te aproximem ainda mais de um relacionamento com Ele. E eu acho que a gente não sabe como é que era Ana. A Bíblia não fala sobre Ana. Alguém me dá uma Bíblia NVI aí no... Ah, tá aqui. Meu tablet travou aqui. Eu não estou conseguindo mudar o versículo. A Bíblia não fala muito a respeito de quem era Ana. Mas algo chamou a minha atenção aqui quando eu li o verso 6. Volta lá no verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso chamou a minha atenção. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas que são naturais, frutos do acaso, podemos dizer assim. Você pode estar passando ali fora, tem uma outra pessoa passando e você esbarra, dá aquele encontrão com ela, foi algo natural. Vocês passaram no mesmo momento, no mesmo lugar e se chocaram. Algumas coisas são assim. Algumas coisas podem acontecer nas nossas vidas como obra de Satanás, atacando as nossas vidas, ou tentando criar algo contra as nossas vidas. Porém, algumas coisas, principalmente na vida dos filhos e das filhas de Deus, acontecem nas nossas vidas por um propósito do Senhor. E chama muito a minha atenção aqui essa frase de que o Senhor deixou Ana estéril, porque mostra para mim que o Senhor tinha um propósito na vida de Ana para isso estar acontecendo. Eu não sei como era o caráter de Ana. Eu não sei que tipo de mulher Ana era.
Eu não sei que tipo de ambições Ana tinha. Eu não sei quais eram os planos que ela tinha para a vida dela e para o filho e para a família dela. Mas eu sei que o Senhor tinha um plano muito bom, muito grande para o filho que ela teria. E eu acredito, eu deduzo, que o Senhor tinha que trabalhar na vida de Ana. Que o Senhor tinha que moldar o caráter de Ana. Que o Senhor tinha que transformar o coração daquela mulher, a fim de que ela estivesse apta, pronta, preparada para receber tamanha bênção do Senhor. Eu acredito nisso. Deus tinha um propósito. Havia um plano ali. Ana queria dar um filho para ela e Eucana. Deus queria que o filho dela fosse para a honra e glória dele. E aí eu faço essa pergunta para você, essa pergunta para mim. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos, qual é o propósito nisso? Por que você quer um emprego? Por que você quer um casamento? Por que você quer um filho? Por que você quer uma cura? Por que você busca o que você busca? É para trazer honra e glória para quem? É para engrandecer o nome de quem? Para exaltar o mundo de quem? Isso é muito importante de nós entendermos, principalmente nós que nos chamamos e somos filhos e filhas do Senhor, que temos o desejo de engrandecer o Senhor com as nossas vidas, com a nossa família, com as nossas atitudes, com tudo que o Senhor nos tem dado. Com tudo que o Senhor nos tem dado. Eu acredito, não tinha essa perspectiva, o Senhor foi me mostrando isso enquanto eu estava estudando essa mensagem. Que se Ana não tivesse passado por tudo isso, Samuel não seria quem ele foi. Eu acho que Ana ia estragar a obra de Deus na vida do filho dela. Foi um entendimento que eu pude ter, assim. Se ele tivesse dado Samuel para Ana, nesse momento, antes disso tudo, com o entendimento que ela tinha, com o coração que ela tinha, ao invés de ajudar, ela ia atrapalhar o propósito de Deus na vida do filho. E isso é muito importante nós entendermos, pessoal. Que nós queremos ser instrumentos na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos amigos. Ser instrumento para que a pessoa seja usada para a honra e glória do Senhor, e não o contrário. E não o contrário. Mas vamos seguir. Verso 7. Verso 6, né? Porque o Senhor tinha deixado Ana estéril, e sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Imagina isso. De novo. 2 mulheres na mesma casa, problema. 2 homens na mesma casa, problema. É um marido e uma mulher. É um casal. Penina, se sentindo rejeitada por Eucana, provocava Ana diariamente. E principalmente na época que eles iam lá adorar a Deus. Eu li alguns comentários que diziam assim, que quando Ana passava, Penina falava assim, vai buscar o seu filho na escola? Está levantando cedo para poder preparar o café da manhã para o seu filho? Já fez a roupinha de inverno para a sua criança? Mais ou menos esse tipo de perturbação, de provocação, de afronta que Ana tinha que enfrentar.
Lembra que eu falei? Seguir em frente é difícil, mas nós não temos outra opção. A nossa opção é seguir em frente. Mas seguir em frente é difícil. Existem momentos que nós perdemos a força. Para Ana, já não estava mais difícil. Para Ana, ficou insuportável. Ana não aguentava mais tanta humilhação. Ao ponto de agora Ana só chorava. Ana só se derramava em lágrimas. Ana já não tinha mais fome. Ela já não tinha mais fome. Ana estava perdendo todas as suas forças. E aí entra a graça de Deus. E aí entra a mão poderosa do Senhor. Porque como nós cantamos, quando eu sou fraco, é que sou forte, porque a tua força, a tua graça, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E talvez você se identifique com Ana aqui nesse momento. Talvez você esteja se derramando em lágrimas. Quando você está sozinho na tua casa, quando você está você e Deus. Talvez você não tenha nem mais lágrima para chorar. Você começa a evitar certas situações. Por um lado, isso pode ser bom. Por quê? Porque essa dor, esse choro, pode te direcionar para Deus. E é fundamental que isso aconteça, que essa dor e esse choro nos direcione para Deus, porque, gente, é no deserto, é no momento mais difícil que o Senhor faz a obra mais bonita dentro dos nossos corações, nas nossas vidas. Muitos aqui têm testemunhos e podem dizer isso. Nos momentos mais difíceis, que o Senhor foi lá e se mostrou forte. Porque a gente não tem outra opção a não ser clamar ao Senhor e buscar ao Senhor. E eu oro que as tuas lágrimas, a tua dor, a afronta que você tem enfrentado, te levem para Deus, para clamar ao Senhor. E aí nós chegamos no verso 8, que nós lemos no início. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando, Ana? Ele está tentando fazer o que ele pode para ajudar a esposa. Ele está preocupado com ela, mas, Ana, o que está vendo, Ana? Ele já não compreendia mais a dor da mulher. E isso talvez seja algo que a gente possa enfrentar, né? Às vezes as pessoas não vão compreender a nossa dor. Não vão entender o nosso problema. Mas o Senhor conhece. O Senhor compreende. E saiba disso. Por que não come, Ana? Por que está tão triste? Poxa, eu não sou melhor do que você. Eu sei, ele sabe qual é o problema dela. Por isso que ele fala: eu não sou melhor do que 10 filhos. Tenho feito tudo para você, Ana. Mas não era. A palavra de Deus diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas que uma boa palavra o alegra. Ana não tinha mais lágrimas, mas Ana precisava seguir. E Ana então chega um momento de se derramar na presença de Deus. E eu faço essa pergunta para você: em que direção a sua dor está te levando? Que a nossa dor esteja nos levando para a direção do Senhor, de buscarmos a Deus. Verso 9. Certa vez, então isso se repete por anos, essa angústia, essa dor. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto
dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, e por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Algumas traduções dão a entender que Ana não tinha nem comido. O pessoal comeu, aquele momento difícil da vida de Ana, da distribuição dos sacrifícios, e ela recebe a porção dobrada, e ela começa a chorar porque ela não consegue dar filho, e ela vai agora para o templo. Com muita dor no coração, com muita angústia, com muita amargura. O sacerdote está sentado lá na frente na cadeira, nem vê ela passando. Algo acontece. Diz que ela se derrama em lágrimas. Diz que ela não tem mais o que pôr para fora. Está exausta. Só que algo está acontecendo dentro do coração de Ana. Os valores começam a se encaixar dentro do coração de Ana. Os propósitos, os planos, o que tem que morrer começa a morrer, o que tem que gerar começa a brotar. A perspectiva, tudo começa a se encaixar. E ela começa a entender, Deus me ama. Ela começa a entender, eu preciso seguir. Ela começa a se perguntar, aonde eu preciso mudar? E ela faz uma oração linda. Senhor, se tu te lembrares da tua serva e me der um filho, ele vai ser teu. A perspectiva muda. Ele não vai ser meu, do Eucana e do nosso mundinho. Ele vai ser teu. O que você tem buscado, que você pensa que o Senhor te esqueceu? Talvez você tenha buscado algo para você. E é para você. Mas na verdade é dele. É para ele. Vocês estão entendendo a diferença? É para Deus. E ela faz essa oração linda. E algo muda no coração dela quando ela tem esse entendimento, quando ela faz essa oração, quando ela clama ao Senhor. Ela fala assim, ele vai ser dedicado ao reino. Vai ser dedicado a ti, Senhor. Eu vou ler daqui, que aqui está muito pequena a letra. Verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Que coisa incrível, né? Aqui na NVI não fala, mas em outras versões fala assim, que Eli percebeu que aquela mulher demorava muito lá dentro. Percebendo que ela demorava muito, ele foi e começou a espioná-la. A boca não mexe, não tá falando. Só pode estar embriagada. E aí ele chega para ela e fala assim, mulher, até quando vai ficar se entregando ao vinho, à bebida e a tudo isso? Quem tinha ido embora da igreja e não voltava nunca mais? Espero que ninguém. É incrível, pessoal, porque numa situação dessa, ou até menor, muitos já tinham ido embora da igreja. Mas essa não é a vontade nem o propósito do Senhor. E você vai ver que algo mudou no coração de Ana. Você vai ver que o Senhor fez algo maravilhoso na vida de Ana. E é importante nós entendermos isso, pessoal. Olha, a igreja é formada por um grupo de pecadores, salvos pela graça de Deus.
Todo mundo, alguém disse isso, né? Se você encontrar a igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar a igreja perfeita que você encontrou. A igreja é assim. Mas nós temos que ter sensibilidade, crescer, tomar cuidado com o problema do outro. Sermos sensíveis com as pessoas. Tentarmos, pelo menos. Mas, ainda que se a pessoa não for sensível contigo, você retribua o que aparentemente é mal com o bem, ou que é ignorância com o bem. E não o mal com o mal. E eu fico feliz que eu tenho visto isso acontecer na nossa igreja em alguns momentos. O lado oposto, né, da retribuição da ignorância ou do mal com o bem. Eu tenho visto isso, a retribuição com o bem. Às vezes ainda um comportamento errado, uma atitude errada, mas uma resposta boa. Uma resposta branda. Uma atitude pacífica, de conciliação, de união. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Dia após dia, buscando a reconciliação, a restauração, o fortalecimento. Eli estava muito desconectado espiritualmente. Totalmente desconectado espiritualmente. Olha a resposta dela. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando até agora, por causa da minha grande angústia. Então ela falou: sacerdote, não é pinga, é problema. É dificuldade. É angústia no meu coração. Imagina o soco na boca do estômago que isso deve ter dado em Eli. Estava até comentando com a Lília hoje de manhã, porque os filhos de Eli eram terríveis. O Senhor mata os dois, que nós vimos aqui, porque eles eram sacerdotes terríveis. Roubavam as ofertas, dormiam com todas as mulheres, eram homens terríveis. E eu acho que isso aqui mudou Eli. No que ele errou como pai com os filhos, ele acertou como pai na vida de Samuel. Acho que essa resposta dela, imagina a cara dele, depois de estar bêbada, até quando vai ficar bêbada na igreja? Não estou bêbada, é problema, é angústia, é dor no coração, E ele... Errei. Isso é importante nós entendermos. Todas as pessoas erram. Nós também erramos. E temos que ser graciosos uns com os outros. Porque uma hora nós vamos precisar receber graça. Uma hora nós precisamos perdoar, na outra receber o perdão. Uma hora nós precisamos ser gratos, na outra nós vamos agradecer e receber. É sempre assim, uma via de mão dupla. Vai e volta, vai e volta. E às vezes vem uma coisa que a gente não gosta muito, mas é bom para nos transformar, para nos moldar, para nos fortalecer, para nos colocar no lugar certo. E ela fala isso, não é isso meu problema. Ela não saiu brava, chutando, gritando, indignada, não. Porque algo já tinha mudado dentro do coração dela. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que o Senhor responda a tua oração. Que o Senhor seja gracioso contigo. Era a resposta dela. Espero que sejas benevolente para com tua serva.
Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não estava mais abatido. Ali houve a mudança. Toda aquela dor, toda aquela luta, toda aquela angústia, tudo aquilo preparou ela para esse momento onde ela faz aquela oração de arrependimento diante de Deus. Senhor, eu me arrependo. Senhor, limpa o que o Senhor tem que mudar, muda o que o Senhor tem que mudar. O filho o Senhor me der é para a honra e glória do teu nome, não mais para minha, não mais para o meu prazer, não mais para me satisfazer, mas para ti. Depois ela toma uma pancada do sacerdote, ela responde em amor, mas aí ela sai com uma bênção. E mais do que isso, ela sai transformada. O seu coração, o seu semblante não está mais abatido. Ela ainda não tem o filho. Ela ainda não tem a bênção. Do jeito que ela entrou, ela saiu. Mas aqui dentro, algo mudou. Toda aquela dor, toda aquela lágrima, toda aquela angústia, que demorou anos até ela chegar realmente a esse esvaziamento, para que o Senhor pudesse transformar e fazer novas todas as coisas na vida de Ana. Prosseguindo. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. O filho já não é mais a razão de viver de Ana. Em outras palavras, ela estava bem no Senhor. Se fosse continuar assim, que o Senhor responda e tenha benevolência para comigo, mas o coração dela agora é: Senhor, seja feita a tua vontade. Então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Quando ela pensava, será que o Senhor se esqueceu? O Senhor lembrou de Ana. Assim Ana engravidou, no devido tempo deu à luz um filho. Isso é uma palavra muito específica também, no devido tempo, no tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. No tempo perfeito de Deus para as nossas vidas. Ela deu à luz um filho e deu o nome Samuel, dizendo, volta lá, eu pedi ao Senhor. Mantenha aí. O Senhor me ouviu. Diz a história que, os comentários, que Penina, os filhos de Penina morreram. Quantos Samuéis você conhece? Conheço um monte de Samuel por aí. Filho de Ana. Mas eu tenho certeza não, eu acredito, que se Ana não tivesse passado por isso, por esse tratamento, ela não ia ser essa mãe. E ela não ia deixar esse garoto ser quem Deus queria que ele fosse. O moleque é uma bênção. Foi profeta, foi sacerdote, foi juiz, é lembrado até hoje, é motivo de fé e de esperança para milhões de homens e mulheres que clamam quando ouvem essa mensagem e dizem: Senhor, ouve a minha oração, fazem e repetem a oração de Ana. Mas ela precisou passar pelo vale. Ela precisou ser forjada. Ela precisou ser completamente esvaziada. E dizer: Senhor, hoje eu entendo a perspectiva, peço perdão. Se o Senhor se lembrar da tua serva e me dar um filho, ele vai ser teu. Vamos continuar. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele.
Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então nos anos seguintes, ela ficou com Samuel em casa, ela não subiu para adorar, ficou com o menino. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido. Então ela está lembrando: Eli, sou eu, aquela moça que veio aqui e pediu um filho, e teve aquela situação, você achou que eu estava embriagada e tal. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Essa versão, estou pensando em mudar, viu? No verso 28, fala assim: ela devolveu o menino. Uma palavra muito forte. E eu queria chamar a tua atenção para isso também. Devolver aquilo que o Senhor nos tem dado. Em todas as áreas das nossas vidas. Nós pedimos uma porta de emprego, o Senhor abre as portas. Será que nós temos devolvido ao Senhor? Pedimos uma família, o Senhor nos dá uma família. Será que nós temos devolvido ao Senhor? Pedimos o que quer que seja, o Senhor nos dá. Será que nós temos devolvido ao Senhor? Isso é uma palavra muito importante para nós, pessoal. Devolver aquilo que o Senhor nos tem dado. Aquilo que o Senhor nos tem dado. E ela devolve ao Senhor, o menino cresce no tempo. Todo ano ela ia ver o filho. Ela estava próxima do filho. Capítulo 2 fala que ela teve outros 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Teve outros 5 filhos. E Samuel foi o grande profeta. Ungiu reis. Foi um homem que viveu para a honra e glória do Senhor. Imagina a alegria dessa mãe em ver o seu filho sendo quem ele é. Mal ela imaginaria, né? Hoje, tantos meninos, a maioria das mulheres que têm dificuldade de engravidar, casais que pedem filho, acabam colocando o nome da criança de Samuel, porque tem essa aproximação com essa história. Mas porque o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor me ouviu. Samuel. E eu queria encerrar lendo a oração de Ana. Fala assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre.
Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. E então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Eu queria encerrar com isso. É importante nós prosseguirmos. É importante nós entendermos que Deus nos ama e que a nossa necessidade não defina quem nós somos no Senhor. Nós somos amados de Deus, filhos e filhas amadas do Senhor, e Ele provou isso entregando o seu Filho na cruz. E lembre-se, tudo aquilo que o Senhor nos der, seja até mesmo família, esposa, marido, filhos, emprego, inteligência, o que quer que seja que o Senhor nos der, que possamos devolver ao Senhor. Ele nos dá para que possamos dar a Ele. E eu lembro do que Ele falou em Mateus, né? Senhor, quando é que nós fazemos a Ti? Quando é que nós devolvemos a Ti? Vamos parafrasear. Quando você faz a qualquer um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. É ter o coração no reino. É ter o coração em Cristo. É ter o coração no outro. E o Senhor vai, em nome de Jesus, responder a nossa oração. E a minha oração tem sido essa, de Eli. Não sei se você percebeu, mas recentemente, no final dos cultos, eu tenho orado o seguinte: que o Senhor responda a sua oração e o seu clamor. Essa tem sido a minha oração, porque eu creio que você tem buscado, tem clamado, e que o Senhor responda. Querido